Boa noite, um obrigado especial, né? Você que é telespectador do Painel Regional, que está aí até agora aguardando a nossa entrada, né? Sempre às 10 da noite, na sequência do programa do JB, mas hoje, em virtude da transmissão da encenação da chegada de Martim Afonso e a fundação da Vila de São Vicente, né? Nós tivemos um pequeno atraso e estamos entrando aí com um pouquinho mais de uma hora, né? Fora do nosso horário normal, nosso horário habitual do Painel Regional. Estamos no ar aqui com muita alegria, não é? E para discutir a cidade de Santos, sempre com entrevistas importantes, debates, não é? Como acontece também às 1h30 da tarde no Painel Regional Debates, onde personalidades da nossa região passam pelas nossas bancadas e junto com você discutem, debatem os nossos problemas, as nossas dificuldades e, na medida do possível, apontam aí os caminhos, as saídas para as nossas principais demandas e discutem também temas e assuntos nacionais. E aproveitando o gancho, não é? Da transmissão da TV Santa Cecília há pouco da encenação da chegada de Martim Afonso, a fundação da Vila de São Vicente, a gente deixa aqui os parabéns de toda a equipe e de toda a direção do painel regional à cidade de São Vicente, que hoje completou aí mais um aniversário, não é? Mais um aniversário de fundação, e a gente tem confirmado aqui pela nossa produção já a presença do prefeito Luiz Cláudio Billy na próxima sexta-feira, no painel regional Debates, a partir da 1h30 da tarde, justamente para falar aí sobre esses 13 meses, né, da sua administração à frente do município de São Vicente, as principais dificuldades, as principais realizações, projeção para São Vicente a partir agora de 2014, de fevereiro, que já está chegando aí, né? A gente nem imagina como é que isso pode acontecer, mas estava no Natal outro dia virando o ano, já daqui a uma semana começa o mês de fevereiro, realmente é incrível. Vamos falar muito sobre Santos, sobre a Prefeitura de Santos, sobre a questão que envolve todo o funcionalismo aqui da cidade. Nesta edição, recebendo com prazer aqui o Fábio Pimentel, presidente do sindicato, todos estatutários aqui da cidade de Santos. Boa noite, Fábio, obrigado pela presença aqui com a gente e por estar conosco aqui, aguardando aqui a entrada do programa na sequência da transmissão da TV Santa Cecília. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, boa noite, eu que agradeço. Faz parte, né? Faz parte do show. Faz parte do show, a gente espera e não está aí participando. Legal, obrigado ao Fábio por estar conosco. Também o nosso Aldo Neto mais uma vez participa, colabora aqui com a gente no painel regional. Boa noite, Aldo, tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite, Fábio. Parabéns também para São Vicente, cidade muito importante aqui da nossa região. Tive prazer em conviver bastante, já que fui escoteiro lá em São Vicente muitos anos. Escoteiro, Aldo? Sim, sim. Sempre alerta? Sempre alerta, ali na João Ramalho, no Grupo Escoteiro da São Vicente. Parabéns ao prefeito Billy e ao secretário Amaury Alves pelo belo espetáculo que a gente estava acompanhando aqui na Santa Cecília TV, né? É verdade. Musical bonito, com muitos atores e até jornalistas cantando, coisa interessante. Legal, só houve um atraso, só para explicar para você, houve um atraso lá na questão da parte de produção, não teve nada a ver com a emissora, a parte de produção do espetáculo da chegada de Martim Afonso, a fundação da Vila de São Vicente, não é, que habitualmente é apresentado lá, é realizado próximo ali da Biquinha, na praia do Itararé, não é? E houve um problema lá na questão dos cenários, enfim, e aí houve um atraso de mais de uma hora, portanto, a gente atrasou aqui a nossa entrada também no painel regional. Mas o programa está aberto, estamos ao vivo, né, nessa edição, 3017 9110. Você liga para cá, participa com a gente, envia aí o seu comentário, a sua opinião e a sua pergunta, sempre com espaço democrático, né, que a gente coloca aí diariamente à sua disposição nas noites aqui da TV Santa Cecília. Fábio Pimentel, ano passado tivemos aí uma queda de braço envolvendo a Prefeitura e os sindicatos e a categoria, enfim, e me parece que agora para 2014 nada disso vai acontecer, ou estou errado? A impressão que a gente tem, apesar do atraso no início das negociações, porque a nossa database é 1º de fevereiro, nós estamos em 22 de janeiro e ainda não se começou a negociar, apesar do atraso para o início das negociações, a gente antevê aí alguma facilidade, até porque depois do debut, né, depois de debutar no primeiro, também um tanto quanto complicado, porque o governo entra e já começa a discutir salário, quer dizer, mal entra já começa a discutir salário. E esse governo debutou, né, teve um início muito ruim, talvez se assustando com algumas
situações, alguns débitos deixados pelo seu antecessor, e acabou por nos fazer uma proposta, sim, que foi considerada indecente e redundou foi considerado, zero é indecente, né? E acabou redundando numa greve. Ocorre que logo depois dessa greve, e até durante a greve, nós sempre tivemos um bom relacionamento, boa conversa com a administração, mas acontece que depois dessa greve nós começamos a avançar, e conseguimos, inclusive, no meio do ano passado, nós conseguimos garantir na peça orçamentária a inflação do exercício. Quer dizer, em se concretizando o orçamento, nós iniciamos a nossa negociação em 6%, se é que vai ser 6% a inflação. Mas nós iniciamos a nossa negociação em 6%. Quer dizer, com isso a gente já antevê, coisa que nunca aconteceu, tá, gente? A gente inicia qualquer tipo de negociação, ou sempre iniciou qualquer tipo de negociação com as administrações anteriores partindo do zero. E brigando muito para chegar na inflação, até mesmo com o Papa, brigando muito para chegar na inflação e passar um pouquinho, a bem da verdade, todas as negociações com o Papa acabaram que foi dada a inflação e mais alguma coisinha. Dessa vez a gente já inicia da inflação, então o nosso caminho já está facilitado e meio que trilhado. Em função disso, eu acho que nós não vamos ter grandes problemas aqui com essa futura negociação. Agora eu também não sei, isso é tudo hipótese, porque na verdade a negociação, infelizmente, como eu disse, ainda não começou. Era uma proposta inicial de 1%, não foi isso? 1,5%? Na verdade foi zero. De começo foi zero, que depois chegou a 1% durante as negociações, 1,5%. Mas depois houve uma outra negociação. É que você está fazendo a confusão com 8%, né? Aí foi 8% de abono até novembro. Era um reajuste de 1,5%, que os sindicatos não aceitaram. Isso. E depois um abono de 8%. Aí onde é que entra esses 6% que você coloca aí? Não, aí já 6% é a correção da inflação, Edgar. A correção da inflação, mas ele diz que já parte dos 6%. A inflação... Como nunca aconteceu em governo nenhum. A inflação o primeiro governo que faz isso é esse. A inflação do exercício passado, de 2013, foi 6%. Coincidentemente, a inflação de 2012 também foi 6%. Sim. Só que oficial, claro. Lá em 2012 ele propôs zero de início, depois 1,5%, e chegou a 8% de abono depois da greve, certo? Sim. Mas isso foi lá no ano passado. Mas esse ano... 2013. Se não me engano, Fábio, 1,5% ele propôs quando vocês ameaçaram com greve, não foi? Sim. Aí, na tentativa de não fazer a greve, lá no ano passado, ou de demover a categoria de fazer a greve, ofereceu 1,5%. Aí piorou, porque era melhor dar o zero. Melhor continuar no zero do que oferecer 1,5%. Aí a categoria partiu para o... Só para entender, essas conversas são comandadas pelo secretário de gestão, o Fábio Ferraz? Sim, normalmente sim. Sempre é o secretário de gestão que faz a comunicação ou intercomunicação com os sindicatos. Era o Edgar, teu xará, né? Sim. E agora é o Fábio Ferraz. Mesmo com a database aí, vocês ainda não foram convocados para conversar? Não, apesar do sindicato antecipar, nós aprovamos a nossa pauta em novembro, protocolamos a nossa pauta no meio de dezembro e aguardamos aí o início da negociação até agora. E os sindicatos reivindicam hoje? Já tem aí uma pauta formada aí para apresentar à prefeitura? Sim, nós já protocolamos a pauta. Já protocolou a pauta? A pauta tem 42 itens, né? Tem cláusulas sociais, cláusulas... Enfim, o que todo mundo espera, na verdade, é a questão financeira, né? São as cláusulas financeiras. E a nossa pedida é o 100% da inflação do exercício, que já está garantido, mais 10% de ganho real, de aumento real. O total, totalizando 100% da inflação seria os 6%, os 6%. mais um ganho real de 10%. Real. E ainda não houve a resposta por parte da administração? Não, ainda não se iniciou qualquer tipo de negociação. Fábio, até para esclarecer para o telespectador, que eu acho que é importante,
Essa pauta foi feita em conjunto com o Sindicato dos Servidores Municipais também. E explica também para o telespectador isso, porque as pessoas têm dificuldade de entender o que é um servidor estatutário e o que é um servidor municipal e por que existe essa divisão, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Essa dúvida também tinha aí por parte do Sindicato dos Servidores, que provocou até uma ação, uma demanda judicial contra nós, contra o Sindicato dos Estatutários, tentando fechar o Sindicato dos Estatutários ou impedir o funcionamento dos estatutários. Isso acabou redundando como num tiro no pé, como diz o jargão popular, porque a Justiça acabou por definir que o sindicato, trocando em miúdos, né, não vamos explicar aqui toda a sentença, mas a Justiça acabou por definir o Sindicato dos Servidores Estatutários como o representante de todos os servidores estatutários no município de Santos. Quer dizer, nós representamos, de acordo com a decisão judicial, em ação que não foi proposta por nós, foi proposta pelo Sindicerv, acabou que ficou definido que nós representamos todos os servidores estatutários, todos os 9.976, acho que é isso. Que estatutários são os concursados, né? São os que fizeram concursados. concurso. 10 mil para arredondar. 10 mil para arredondar. Cabendo ao Sindicato dos Servidores a representação, isso está bem definido na sentença, a representação dos demais servidores, quer dizer, os seletistas, os 650 e os comissionados. Que chega a aproximadamente 5 mil. É isso? Não. Entre seletista, cargo de confiança, deve girar em torno hoje, porque muitos 650 foi mandado embora, deve girar em torno de 1.000, 1.500. A infinita maioria dos servidores são representados por nós. Só também para o telespectador entender, o que é um servidor seletista? É um servidor contratado sem concurso pelo regime da consolidação da Lei do Trabalho, pelo pela CLT. Algumas pessoas, de maneira geral, são contratadas normalmente. Exatamente. Mas não são 15 mil funcionários que a Prefeitura tem hoje no quadro? Herdados da gestão anterior? Chega É porque o pessoal do aposentado também é considerado, porque acaba... Também era do caixa da Prefeitura. Os inativos entram nessa conta aí. Então a gente, quando faz a conta, diz que é 14 mil, juntando os inativos e os contratados. Tem mais uns 3 mil, mais ou menos 2 mil e pouco, 3 mil inativos e os contratados. E aí gira em torno de 14 a 15 mil. Isso, ao todo a representatividade é isso. Vamos para o nosso... Né? Quer completar alguma coisa ainda ou não? Não, só para completar, não é conjunta. Nós fizemos a nossa pauta, como sempre, e o outro sindicato faz a dela. Aliás, está aprovando a pauta amanhã, no dia de amanhã. Acho que eles não se preocupam muito com a database, né? Que aprovando no dia de amanhã, acaba levando essa discussão para depois do mês de fevereiro e, consequentemente, em fevereiro nós não vamos ter o aumento. Vamos então para o primeiro intervalo e já a gente retoma o painel regional, em instantes. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, com sempre o telefone à sua disposição, 3017-9110, para você entrar em contato conosco. Estamos ao vivo nessa edição, né? O horário um pouco avançado, mas estamos ao vivo, né? Falando sobre Santos, falando sobre a cidade, sobre a administração e especialmente sobre a questão que envolve o funcionalismo aqui com o presidente do Sindicato dos Estatutários de Santos, Fábio Pimentel, e a participação sempre importante aqui do nosso Aldo Neto, tá certo? Bom, com relação a essa discussão salarial, acho que esgotamos aí, mas alguma coisa você queria completar, Aldo, não? Queria saber, o Fábio já tem uma longa carreira aí como sindicalista, e queria que ele já falou do governo Papa e do governo Paulo Alexandre, que poderia também falar como era em outras gestões, a gestão do prefeito Beto Mansur, do próprio Davi Capistrano, da Thelma. Essas negociações salariais se eram mais fáceis ou melhorou nesses últimos anos? Não, bem na verdade melhorou nos últimos anos. Muito, né? Diga-se. Do Papa para cá tem melhorado. O Papa teve 8 anos aí, quer dizer, foram 8 anos em que houve uma melhora na conversa e, ao que tudo indica, com o Paulo Alexandre, a coisa vai continuar fluindo dessa forma. Agora, era complicado, né? A gente tem uma história aí, no período Davi Capistrano, que tivemos aí 35 dias de greve, foi
a segunda maior greve, se eu não me engano, foi a segunda maior greve do funcionalismo municipal de Santos. Acho que só teve uma que demorou mais tempo que essa. E a relação era complicada. Agora, nada foi, apesar da complicação, e apesar de eu pessoalmente me dar bem com o Beto Mansur, nada foi igual ao Beto Mansur. O Beto Mansur é uma coisa, para nós da categoria, sui generis, porque ele conseguiu passar, só no primeiro ano que ele deu aumento para a categoria, ele conseguiu passar 7 anos? 7 anos trabalhando com abono, que depois o Papa acabou incorporando e alavancando o salário dos funcionários. Mas o Beto Mansur foi assim, uma coisa sensacional, né? 7 anos sem dar aumento e, por incrível que pareça, eu estive fora do sindicato durante o mandato do Beto Mansur, apenas no primeiro ano que eu ainda estava cumprindo o meu segundo mandato, final do meu segundo mandato no sindicato, depois eu saí. E assim, o impressionante é que a gente não via a categoria, quer dizer, por muito menos do que isso, na época do Capistrano e na época da própria Thelma. Nós fizemos, se eu não me engano, durante a gestão da Thelma, nós fizemos três, não quero errar, mas se eu não me engano, nós fizemos 3 greves na época da Thelma. E uma enorme na época do Capistrano. E no Beto Mansur não aconteceu nada. A coisa passou, o cara não deu bola para ninguém e o cara passou assim, que nem um furacão e não aconteceu nada. Por isso que a gente considera assim a proposta do Paulinho no ano passado, iniciou de 0 e depois ele tentou um abono, não colou, ele tentou 1,5%, nós fomos para a greve e ele concedeu o abono de 8% ao longo do ano, mas tomou o cuidado, porque sabia que se a proposta fosse diferente, a categoria ia permanecer em greve. Ele tomou o cuidado de estender esse abono só até novembro. Dezembro passou o aumento. Aí incorporou ao salário para, quero crer, demonstrar que não é a minha intenção ser o segundo Beto. Que a proposta do governo Paulo Alexandre também foi abono. Mas quero crer que, em função disso, ele colocou até novembro só o abono. Agora a gente já antevê outra situação, que no próprio governo a pedido nosso não, uma movimentação nossa, foi um movimento que o sindicato encabeçou, a bem da verdade, junto com a Câmara, porque nós fomentamos aí os vereadores e muito nas redes sociais e pelos nossos jornaizinhos, dando espaço para os vereadores se colocando também favoráveis à inserção da inflação, do aumento, né? Já na previsão orçamentária. Em função disso, nós agora já estamos vendo que a coisa vai fluir de maneira diferente, a gente deve conseguir fazer um acordo razoável aí, apesar do atraso. Agora, pelo que a gente pôde sentir, pelo que a gente pôde perceber, né, e avaliar de tudo que foi dito no ano passado, o famoso plano de cargos, carreiras e valores, é isso? Salários. Vencimentos, né? PCCV. Eu vejo no final, eu vejo que me confunde no final. PCCV, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, né, que foi definido e criado aí pela gestão anterior, né? Acabou realmente causando um impacto grande na Folha e que causou um problema danado para a atual administração no ano de 2013. Sim, né? sim. Até para complementar um pouco a pergunta de Ligar, que também é sobre isso, na época da aprovação do PCCV, a gente viu os sindicatos na Câmara pedindo apoio dos vereadores para aprovar do jeito que veio, sem discussão nenhuma. E no final, após a aprovação, a gente viu várias categorias reclamando dos valores que estavam sendo remunerados. Um exemplo que eu lembro claro para mim eram os enfermeiros, que estavam com um salário abaixo do que era. Vocês acham que foi um erro, reavaliando essa época, foi um erro estratégico
de vocês deveriam ter discutido, aproveitado a Câmara para discutir um pouco mais o PCCV? Não, o PCCV, enquanto lei, não. Eu acho que nada é perfeito. Claro. Tá? Que teve falhas, isso não tenha dúvida. Agora, foi um projeto, apesar das falhas encontradas depois, foi um projeto que foi discutido democraticamente com a categoria. Quer dizer, saiu da categoria. Então, só por isso já tinha respaldo suficiente para que nós defendêssemos na Câmara. Mas eu acho que era aquele momento. Tá? Nós conseguimos, havia um antagonismo muito forte entre o governo Papa e o Sindicerv. Num trabalho aí nosso, nós conseguimos, sendo intermediário, o Sindicato dos Estatutários, nós conseguimos unir, ou melhor, aparar esse antagonismo para que a gente resolvesse a questão quer dizer, vamos esquecer aqui as divergências e vamos trabalhar o nosso plano de carreira, que é o que está faltando. Então, nós conseguimos fazer com que aquilo acontecesse. Naquele momento, se a gente deixasse passar, provavelmente perderia o cavalo, aquele ditado, né? O cavalo ia passar selado, a gente não montava, ia perder a oportunidade. Agora, o problema não é na lei, não é no plano, foi no enquadramento. Algumas categorias, inclusive o dos enfermeiros, que inclusive vem discutindo conosco, e nós estamos levando o pleito ao governo, são diversas categorias, não é só os enfermeiros, são muitas categorias, os oficiais de administração, categorias não, muitas classes dentro da nossa categoria não conseguiram ter o enquadramento desejado. Os enfermeiros são um. Eles estavam pleiteando, eles pleiteiam o IPUQ e estão no P. E nós estamos defendendo essa reclassificação, uma das categorias que está discutindo conosco com a administração. Aquela situação de determinados funcionários públicos que apresentassem um diploma de curso superior, que tivesse, evidentemente, uma relação com a atividade que exerciam, um mestrado, uma pós-graduação, até mesmo um doutorado, de receberem aí um plus a mais aí na questão salarial, né? Isso é meio polêmico, Fábio. Não pode ter havido um exagero nessa coisa aí, porque vai que todo mundo resolve fazer uma pós-graduação e um mestrado, não sei onde é que vai parar a coisa, hein? A intenção foi incentivar exatamente isso, que as pessoas se qualificassem cada vez mais, com mestrado, na diplomação, na graduação não, tá? Na graduação, só quem for graduado, pus a mão no microfone, só quem for graduado fora da sua especialidade, quer dizer, o cara que é médico e se forma advogado, ou o advogado que se forma médico, é meio difícil isso acontecer, mas pode ser. Um caso ou outro que a gente conhece aí, mas... Nesse caso, o médico que se forma advogado ou o advogado que se forma médico, ele pode contar ponto e ganhar um benefício, uma gratificação, se eu não me engano, é de R$200 pela graduação. O mestrado, o doutorado e a pós-graduação é que pode ser dentro do próprio cargo que a pessoa exerce. A graduação não. Mas eu acho que é um incentivo. Na verdade, a intenção foi incentivar as pessoas a estudarem e se qualificarem cada vez mais. Teve agora no final do ano lá na Câmara a aprovação da Lei das Organizações Sociais, que na verdade já existia para a cultura, foi ampliada para outras pastas. Como é que você enxerga essa lei? Você acha que pode trazer benefícios para os servidores? Afinal de contas, o governo vai ter que abrir aí daqui a 2 anos os hospitais de estivadores, vai precisar aí, segundo o secretário Marcos Calvo no programa mesmo falou, no mínimo mais uns 1.000 funcionários concursados. É verdade. E lembrando que o seu sindicato não participou daquele tumulto generalizado todo, aquela confusão toda na Câmara Municipal, para tentar evitar que os vereadores votassem. Aquele circo lá com kamikaze, gente se jogando no plenário. É verdade. Não, nós não participamos. O sindicato aqui do Fábio, os estatutários, tiveram uma outra linha de conduta, né? A nossa conduta assim, o nosso sindicato não é favorável à terceirização, mas isso não pode ser assim, o nosso sindicato não é favorável à terceirização, ponto.
E eu vou explicar, vou tentar explicar o porquê do ponto. Porque além de servidor público, nós também somos cidadãos. Evidentemente, a gente quer discutir cada ponto, cada intenção da administração em fazer aquela parceria com a UESC, que não precisa ser uma terceirização, mas porque terceirização é a substituição daquele que já existe, Sim. o que seria um atestado de incompetência, né? Quer dizer, eu estou aqui, eu sou o governo, eu dirijo a saúde do jeito que está, por exemplo, a unidade pronto-socorro, vou passar para a economia privada porque não tenho competência para dirigir aquilo. É um atestado de incompetência. O que a gente entende é que as OS é uma opção do governo, e elas já existiam. Não é que já existia para a cultura, já existia. Não era regulamentada, mas já existia. E disseminada por todo lado. Você citou o exemplo do hospital, aí é que a gente vai entrar nesse exemplo. Ele tem que colocar 1.500 funcionários e se você pegar a coisa como está hoje, no limite em que nós estamos, você não contrata 1.000 funcionários pelo regime estatutário. Você não consegue, porque o regime estatutário porque o regime estatutário exige limitações até 51%, até 54%. Mas se chegar em 54%, você já dançou, né? Não. Então você tem até 51% do orçamento para gastar com funcionarismo público. Então ele não consegue fazer isso. Vai estourar a relação de PRC, certo? É por isso que eu falo, nós somos contra a terceirização, ponto. Nós não podemos ser tão contra a terceirização que venhamos a prejudicar os cidadãos. Quer dizer, a cidade precisa. Porque o governo está limitado, não pode, não vai fazer. É uma opção que o governo tem de fazer pelas parcerias, que são feitas aí... Em vários municípios, né? Em vários municípios e em diversos tipos de governo. Quer dizer, não é dizer, o PSDB, é neoliberal, o PT, o PT faz. Todos fazem. O PSDB faz, todos fazem. É uma opção do governo. Agora, sim, existem outras opções? Existem outras formas de você lidar com isso? Existe. Talvez a OS, a parceria, não seria a que eu escolhesse, mas eu não sou governo. O governo, o governante é o Paulinho e o governo é o PSDB. E todo mundo sabia, certo? Que a forma de governar do PSDB é essa. Seria o plano do governo para sair desses enroscos, seriam esses. Todo mundo sabia e foi eleito. Quer dizer, se foi eleito, você não pode. Nós não me sinto em condições de impedir o governo de governar. Desde que ele não prejudique a nossa categoria. Como já ficou claro aí que isso não vai acontecer, né? Exatamente. Vamos para mais um intervalo, voltamos já com o nosso painel regional. É rápido. Bom, voltando, este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional. A gente com prazer conversando aqui com o Fábio Pimentel, que é o presidente do Sindicato dos Estatutários aqui da cidade de Santos, com o nosso Aldo Neto mais uma vez também com a gente, né? E algumas perguntas aí chegando. Temos alguns minutinhos aí, estouramos os dois blocos aí, com o papo sempre importante e agradável aqui com o Fábio, uma figura muito equilibrada aqui do sindicalismo moderno, a gente pode chamar assim, né, Aldo? Sim. E Marcos Lemes está com a gente, Parque Prainha de São Vicente, dá os parabéns para a cidade, né? Diz que o pai dele amava a cidade de São Vicente, assim como ele também ama. E parabéns para a administração do prefeito Billy até agora. Muito bem, está aí registrado, tá certo? Valdomiro Tendo, Zé Menino, pergunta aqui ao Fábio, né? O senhor é favorável que a Previdência Social seja única, universal e solidária? A contribuição sindical obrigatória deve ser extinta, Fábio? Bom, começar pela última. Aliás, toda vez que eu venho aqui eu respondo. Tem alguma coisa desse tipo, né? Não acho que a contribuição sindical deva ser extinta. É um importante meio de financiamento da luta dos trabalhadores e que, se em alguns casos é mal usada, na verdade, em outros casos, sustenta as lides dos trabalhadores do Brasil. Não acho que deva ser extinta, talvez, como já vem sendo, melhor regulamentada para que os gastos sejam melhores resolvidos, né? Os gastos dessa quantia.
tem que voltar para a categoria em forma de serviço. Eu acho que não deve sair, minha opinião, eu sou contra o final da contribuição sindical. Perfeito. E a outra questão era... Não, é uma questão só, né? Não, era sobre a Previdência solidária, não é? Solidária? É, solidária. Eu não sei se o solidária está colocado de modo correto ali. Eu acho que a pergunta gira em torno se deve haver uma única previdência para todo mundo. Previdência só. Também não acho. Eu também não acho. Não acho não, porque, veja só, eu sou favorável à previdência. Primeiro, a previdência pública tem que continuar sendo pública. E segundo, nós, servidores públicos, que agora estamos contribuindo, porque não contribuímos, mas agora estamos contribuindo, em cada cidade, em cada município, você pode ter a sua previdência. Cada estado pode ter a sua previdência para os seus servidores, certo? De forma sustentável. De repente, aí eu vou ser egoísta mesmo aqui, de repente misturar tudo, o que para mim é novo e está bom, de repente mistura com a geral, pode não ficar ruim. Aí é uma posição bem pessoal, tá? Eu acho que cada um tem que ter a sua previdência mesmo, do jeito que se encontra. Lúcio do Gonzaguinha disse que foi na manifestação organizada pela Turma do Não, mas haviam pouquíssimas pessoas. Foi muito inexpressiva. Vai ter resultado essa manifestação contra o prefeito Billy? Eu não sei que manifestação foi essa. Talvez tenha sido lá na porta, na entrada da encenação, lá na Biquinha, né? Não sei se vai ter algum sucesso essa manifestação, a Turma do Não. Eu acho que São Vicente... Faz parte, é democrático, né? São Vicente... Quem dá conta, quem não concorda com o governo dele... São Vicente sofre tanto, né? Que eu acho que as pessoas tinham que se unir em torno de fazer o melhor para a cidade do que ficar fazendo manifestação. Não é verdade? Brigando. Ali não adianta, estão brigando pelo quê? Estão dividindo o mesmo prato pobre. Olha, é verdade. É uma questão previdenciária, envolvendo aí também as reivindicações de vocês, e uma discussão em torno da aposentadoria especial também, não é isso, Fábio? Isso, nós estamos iniciando aí com o governo a discussão da aprovação da lei, ou da confecção do projeto de lei de previdência especial, que até hoje, apesar de inúmeras decisões aí do Supremo Tribunal Federal, até hoje não está regulamentada. Em diversos municípios, em diversos estados, aqui também não está. E nós estamos aí conseguindo, junto à atual administração, que a gente fomentar essa discussão, e já tem até uma data para uma possível audiência, entre aspas, pública, né, porque só tem interesse para servidor público, onde nós vamos estar discutindo com a administração e com a categoria a questão da previdência especial. Tanto a previdência especial para aquelas categorias que trabalham expostas em regimes insalubres ou periculosos, quanto também a previdência especial para os portadores de deficiência física. O teu sindicato está afiliado a alguma central sindical? Com certeza, eu sou secretário geral da Nova Central São Paulo. Nova Central São Paulo? E junto com meu pai coordenamos aqui em Santos. É uma central que foi, isso que eu ia perguntar, que foi seu pai que fundou, não é isso? Um dos fundadores é meu pai. Ele é um dos fundadores, mas estava lá na fundação. E ele é o coordenador aqui em Santos e a gente ajuda ele a coordenar aqui em Santos também. A Nova Central São Paulo, quantos anos já tem ele? Ou é nova? Não, eu sou secretário da Nova Central São Paulo, mas tem a Nova Central, no estado eu sou secretário-geral, mas tem a Nova Central Nacional, como todos os outros, né? Tem a nacional, estadual, regional. Você tem a CUT, tem a CGT, funciona ainda, não? Funciona. Também, né? CGT, não é? CGT. Força Sindical. Força Sindical e a Central, Nova Central São Paulo é sindical. Mais uma central que surgiu. É mais uma central, tem, se eu não me engano, 10 anos de existência. 10 anos já? Legal. Está instalado aqui em Santos sob a coordenação do Fábio e do Paulo Pimentel, né? Era o Pimentel, sindicalista dos mais tradicionais. Meu caro Fábio, algo a complementar aí no finalzinho aqui do nosso painel regional? Tem um espaçozinho livre aí? Alguma não, eu quero agradecer aqui
o convite. É sempre uma alegria estar aqui. A gente sempre batia um papo. Hoje especial, né? Hoje especial. Hoje mais ainda, porque em função da apresentação lá de São Vicente, meus parabéns à cidade de São Vicente também, em função da apresentação começou mais tarde. A gente só quer deixar o recado para a categoria que nós, apesar do atraso, vamos iniciar a nossa discussão e que fiquem aí atentos a qualquer tipo de convocação para que a gente possa resolver o acordo coletivo desse ano. Legal. Fábio Pimentel, presidente do Sindicato dos Estatutários de Santos, obrigado por estar conosco, sucesso, até uma outra oportunidade. Obrigado, Aldo, também pela participação sempre importante com a gente aqui. Você que nos acompanhou, o Painel Regional volta amanhã à noite, no horário normal, na sequência do programa do JB, e à 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro, Painel Regional Debates, sempre com você e com debates e informações importantes. Até amanhã. Tchau.